Então, quero começar aqui, em primeiro lugar, agradecendo a presença do Braco. É sempre uma presença muito importante para a gente, sempre cuida da gente de uma forma tão cuidadosa, né? Ainda mais num momento decisivo e importante como esse que a gente está vivendo hoje. Nós recebemos muitas contribuições para essa Assembleia. A gente não vai conseguir tratar de todas elas hoje. Mas a gente percebeu que, em muitas delas, o impacto nas pessoas do momento que a gente está vivendo, né? Do que é viver na situação como do coronavírus. Então, a gente vê aqui pessoas que enfrentam uma nova realidade de trabalho, com trabalho, sem trabalho, né? De dúvidas, de solidão, e por isso também se dão conta da beleza que é a novidade que nos encontrou, através dessa eleição, né? Através desse pertencer, desse lugar que a gente encontrou. O Carrom tem insistido muito com a gente para verificar a pertinência da nossa fé diante das circunstâncias que acontecem. Então, para a gente poder começar de uma maneira muito simples, o que a gente tem percebido, que perguntas surgiram nesse tempo, que experiências a gente tem feito, onde o temos visto acontecer. A gente pode começar com o Filipe. Boa tarde a todos. Vamos falar um pouco mais alto, Filipe. Sim. Boa tarde. Volendo uma pequena contribuição deste período. A minha quarentena começou quase um mês e meio atrás, quando todas as lojas da rede onde trabalho fecharam. O último período de trabalho foi muito intenso e a sensação era que estava me exigindo muito e de uma forma que não estava me realizando, sem um horizonte atraente e parecia até complicar a vida familiar. Então, em um certo sentido, esta parada me deu até um alívio e a possibilidade de recuperar com juros todos os fins de semana e o tempo passado fora de casa. 2 semanas atrás, foi convocado pela empresa e, juntos a vários colegas, fomos desligados como extrema medida da empresa para tentar sobreviver. Acho que dentro de todas estas mudanças, ainda não me estou dando conta destes acontecimentos e ainda menos de como as coisas seguirão. Mas a primeira percepção é que a realidade está tomando iniciativa. E não consigo pensar que não seja para um bem. E para ter este direito para a esperança, posso só agradecer a história e a companhia cristã que foi me moldando. Este tempo em casa está sendo bem contraditório. Acho que estou entendendo um pouco mais aquela frase de Eliot sobre o tentativo dos homens de construir sistemas tão perfeitos que ninguém mais precisa ser bom. Implementamos uma rotina impecável com as crianças, que deixa até o dia bonito, e os pais com um discreto tempo livre. Mas, às vezes, fica tudo tão automático que reparo não ter nem olhado um instante para os olhos da minha esposa. Olhar a minha esposa nos olhos é como aceitar que Jesus lave os meus pés. Ficou em mim aquela imagem de Pedro que usou o Papa durante a Quaresma. Olhar a minha esposa nos olhos é reconhecer que preciso de ser perdoado e que eu sozinho não posso fazer isso. Preciso depender para não coincidir com o que penso e sinto de mim mesmo. Isto para mim é pertencer. Isto é ser bom. Tem uma resistência a se deixar amar, a deixar entrar algo que perturbe os nossos sistemas perfeitos. E aqui em casa isso é ainda mais evidente, porque a casa muitas vezes é o lugar do óbvio, do sabido,
do conhecido, do já descoberto. Durante a Semana Santa, decidimos com Débora acompanhar as músicas e os textos do Trido Pascual de Dom Jus. Foi impressionante quando começou o Stabat Mater. Aquela beleza toda não estava dependendo de nós, mas os dois estávamos entrando juntos naquele mistério. Na minha frente, na mesa, tinha restos do café da manhã das crianças, brinquedos. Após poucos minutos do começo, em silêncio tirei tudo daquela mesa e coloquei o lindo pano com flores do nosso jardim. E Débora, com grande delicadeza, apoiou na mesa uma cruz de pastro e continuamos o gesto. Alguém estava aí, pedindo a nossa atenção, mendigando os nossos corações. A primeira ação daquela beleza foi gerar beleza gratuitamente, até chegar comovidos a rezar o Ângelus, que normalmente é parte de aqueles sistemas perfeitos e não muda nada. Foi muito evidente que a companhia concreta, na qual acontece o encontro com Cristo, transforma-se no espaço a que nosso eu pertence, do qual o nosso eu extrai a maneira de perceber e de sentir as coisas, em última instância, de compreendê-las intelectualmente e de julgá-las, como fala a página 77. Outra experiência desta companhia concreta foi com a minha filha Martina, de 5 anos. Após uma ideia da minha sogra Ruth e algumas solicitações imprevistas, faz uma semana que me convenci em começar uma atividade em casa para tentar compensar a perda do salário. O tempo não falta, supermercados estão abertos e a mão de obra em casa é muito barata. Se pode pagar com Nutella, algum desenho a mais na TV. E o sindicato familiar sou eu. Sentei, montei um plano de ação a curto prazo e coloquei em um quadrado no meio do meu rascunho le lasagne de Filippo. Após ter brigado com a minha esposa para várias divergências sobre a nossa visão de marketing, no dia seguinte, para envolver um pouco Martina, pedi para ela desenhar algo em um papel para identificar o produto. E orgulhosamente digo para ela que tem que representar le lasagne de Filippo. Sem pensar um segundo, com aquela simplicidade pura e encantadora das crianças, me grida: não! Le lasagne do papai? Pergunto: por que, Marti? E ela, ainda mais rápida e convencida, me diz: assim as pessoas vão saber que você não está sozinho. Era como se ela estivesse gritando: tonto, não sabe que a vida é relação, que você não se faz sozinho. Aí sim teve que aumentar a Nutella, entregar para ela o controle da TV e entender outra vez que estava entrando uma possibilidade nova de olhar as coisas, uma possibilidade nova de ser criatura nova. Com esse olhar, até esta tímida iniciativa doméstica está se transformando em uma grande aventura, onde a única preocupação pode ser reconhecer a iniciativa de outro que me está gerando agora. Aí floresce a liberdade de empreender, a coragem de arriscar e a paz por ser acompanhado, corrigido e perdoado.
A companhia concreta na qual acontece o encontro com Cristo transforma-se num espaço do qual o nosso eu extrai a maneira de imaginar, projetar, decidir e fazer, como fala sempre a página 77. A companhia cristã, nesse caso a minha esposa e a minha filha de 5 anos, chama a nossa atenção para aquilo em cuja direção caminhamos, para o significado do que somos, para a beleza profunda, para a ternura tenaz, para a capacidade intensa de sacrifício e dedicação, como fala a página 79. Terminando, me parece que esta quarentena em casa seja a grande possibilidade de descobrir o significado e a conveniência de ser amigo, marido, pai e trabalhador. Filippo. Tarde, Braco. Obrigado. Falou. Que a um certo ponto surgiram a coragem de empreender e a paz, não? Eu acho que é importante isso. Pudesse aprofundar mais o que permitiu, na tua experiência, essa mudança, não? Que surgissem, se antes tinha o medo e a insegurança, uma angústia, o que fez com que aparecesse essa coragem, essa paz? Porque acho que isso é decisivo para nós, não? Nesse momento. Olha, para mim foi a evidência que a minha filha colocou na minha frente de ser feito naquele momento, de não ser eu que naquele momento sou dono da minha vida. Foi come un toque, come una presenza che accordò e despertou essa consciência de ser amado e de não ser eu que estou me amando, de não ser eu que estou empreendendo, de falar sim, de falar sim, de falar sim para a iniciativa de outro, reconhecer que é a iniciativa de outro. Não pensei isso nesse período. Porque é interessante, não? Acho fantástico isso. A passagem entre as lasanhas do Filippo e as lasanhas do papai. Pode ficar como uma imagem que já fala tudo, não? Como podemos encarar essas situações que estão acontecendo? Todos nós somos como quem mais, quem menos, mas todo mundo foi investido por um tsunami, não? Imprevisto, imprevisível, que tem reflexos de medo, tem reflexos psicológicos, tem reflexos no negócio. Cada um foi impactado, não? Mas Carron me marcou muito porque ele continua falando o exemplo mais simples do mundo, mas que para nós é a coisa mais difícil. Qual é? É o exemplo da criança no parque de diversão, não? Que quando
de repente ela perde de vista os pais, fica dominada pelo medo, está perdida completamente, chora. Mas se por um instante ela de longe reconhece a mãe ou reconhece o pai, pode estar no meio de 50 mil pessoas estranhas, mas tudo volta a viver, tudo volta dentro dela, não? Então, é incrível essa coisa que você falou, de a coragem não é por um esforço nosso ou por um bom pensamento positivo que vai passar tudo daqui a pouco. Não, a coragem tem uma origem muito detalhada, muito específica. A paz tem uma origem muito detalhada, específica, objetiva. Não é um reflexo, não é um trabalho psicológico a paz. Até pode gerar um pouco um trabalho psicológico a paz, mas não é que dura muito. É muito difícil. Não tem nada como a certeza de ter um pai que te pega pela mão, não? De uma presença, de um relacionamento, de um vínculo. Então, acho que essa coisa que você falou das lasanhas do Filippo é a lasanha do papai, para nós, pelo menos para mim, é decisiva, não? Esse é como um momento onde cada um de nós é como obrigado no bom sentido. É como se você estivesse preso com uma... Eu falei muito com os meninos, como uma corda, não? Você segurou uma corda. Talvez anos atrás fez um encontro, fez uma grande experiência, e você falou, cara, eu tenho consciência que tenho uma corda que me prende a essa experiência, a essa presença. Mas como é que você verifica se está preso? Quais são as circunstâncias onde mais você pode verificar se está preso? Se a corda está presa. Quando chega a porrada. E aí se vê se está solto aquela corda, se você deixou de amarrar bem ou não, se você descuidou daquele vínculo, ou se está preso, se está firme, você se dá conta, não? Se dá conta porque chega água, chega um negócio e você tá sentindo que está preso. Ou você chega a água, chega a tempestade e sente que está solto. Então, é uma possibilidade enorme de verificar isso. Se nós temos esse vínculo, como a Martina te testemunhou, é que te deu a saudade, mesmo que a gente verifique ou pense que está um pouco fraco esse vínculo, que pode surgir a saudade de voltar a cuidar dele. Ou de começar a olhar quem está vivendo esse vínculo. Porque o vínculo em mim se reconstitui vendo e por osmose retomando um caminho. Não tem outro jeito. Então, eu acho que como primeira coisa, já acho muito, muito interessante, muito legal esse testemunho que você deu, não? Olavo? Uma coisa que me chamou a atenção nisso que você está falando, Braco, e que ele fala também, a gente se dá conta que a realidade está tomando iniciativa, né? Como ele falou ali. E se a gente julga essas coisas, se a gente compara com a experiência mesmo, não tem como dizer que não é para um bem, porque a gente verifica isso também. E depois ele disse também que tem muitas vezes a gente tem uma resistência, né, a se deixar amar. Não sei, eu fiquei muito impactado com essa coisa que ele está falando aí. É uma possibilidade nova de olhar as coisas, reconhecer a iniciativa de um outro, é um relacionamento com o outro, é uma relação. Para mim tem sido assim também, me dar conta o Carron falou para a gente recentemente, assim, muitas perguntas que surgiram foi, mas o que a gente faz para viver esse tempo, né? A gente vive, né? Então, se é tão fácil aderir, por que a gente dificulta tanto, né? Então, responder as coisas que acontecem, responder aquilo que acontece, viver intensamente aquilo que acontece, é assim que a gente pode verificar de fato a proposta que está sendo feita agora, né? Não sei. Fiquei muito marcado por tudo isso que
que o Filipe falou e por esse tempo que a gente está vivendo. Pedi para a Yasmin contar um pouco a experiência que ela tem feito. Você está aí, Yasmin? Tô. Fala alto, Yasmin. Esse microfone é baixo. Vou ler também uma coisa que eu aprendi no trabalho da escola de comunidade, é que cada crise que eu vivo é uma pergunta. E descobri recentemente que sem a certeza da relação com Deus, sem a fé, eu não consigo dizer sim o meu trabalho, nem o que a vida pede, mesmo antes do coronavírus e toda essa crise. Então, eu queria muito ficar perto da igreja, apesar da minha fragilidade, e eu percebi que tinha essa necessidade, que o meu coração tinha esse pedido. E aí o Papa, logo, né, no início, falou: a fé é ir a ti, sobretudo fiar-se de ti. Onde está a minha segurança nisso? Ele diz também que é o tempo de decidir o que é necessário e o que não é, o tempo de reajustar a rota para Deus e para os outros. E disse também, a gente pode não trair aquilo para que fomos criados, nem abandonar o que conta. E todas essas provocações me marcavam, com o silêncio imposto também. Quando levava isso a sério, era perceber que Cristo estava pedindo o meu coração. E eu fico muito grata de poder descobrir essas coisas na escola de comunidade, no cartaz de Páscoa, como é verdadeiro isso, como realmente expressa a minha vida. E me dei conta de que Cristo revela o sentido das coisas, e por isso que eu preciso que ele venha. E aí sou médica, no trabalho eu não estava vivendo uma situação muito fácil. Eu sou residente de ginecologia e obstetrícia, então estava tentando estar aberta ali, estudar, viver a oportunidade, mas justamente no sábado, na Vigília Pascal, eu descobri que tinha um plantão surpresa e eu ia perder a Vigília Pascal e a missa do Papa, de domingo. Isso seguido da ideia de um domingo de Páscoa cansado, uma semana trabalhando uma carga horária muito alta no hospital. E aí eu me dei conta de que, enquanto eu estava rezando a Via Sacra com os amigos, eu me dei conta que Cristo ia ressuscitar justamente enquanto eu estivesse no hospital. E durante a oitava da Páscoa, todos os dias eu estaria trabalhando. Será que isso não significava que Cristo queria se mostrar ressuscitado para mim ali? E quando eu fiz essa pergunta, para mim foi um tremor, assim, porque e se ele não se mostra do jeito que eu queria? E se ele não se mostra do jeito que eu planejo? Eu senti ali um drama, sabe, de, sei lá, uma vertigem de pensar nisso. Como é que ele vai se mostrar para mim? E no sábado foi um plantão horrível, a gente cometeu um erro, no final ficou tudo bem, mas foi um erro de avaliação, da primeira avaliação de um caso, e uma amiga minha falou: olha, você vai receber muitas mensagens né, de correção, né, as superiores vão vir falar com você, e é muito desagradável, uma relação no trabalho bem desagradável, às vezes é bem injusto. E aí, o Papa falou depois, né, o ressuscitado é o crucificado, é a mesma pessoa. Aí eu pensei, tá bom, Jesus não vai se mostrar diferente do que ele fez com os discípulos de Emaús. Ele não é que ele apareceu para se vingar de Pilatos, ele apareceu para os seus amigos. E aí eu lembrei que quando eu cheguei em casa desse plantão, que foi muito pesado, eu estava feliz, porque eu procurei fazer o melhor as tarefas e obedecer o meu trabalho nessa semana, né, que foi muito difícil mesmo, foi uma coisa que me deu paz, porque isso foi uma coisa que eu li na Pastos, que quando a gente prepara algo, quando a gente faz as coisas bem, a gente está preparando para que alguma coisa passe ali, que alguma coisa passa quando as coisas são bem feitas, né? E eu pensei, nossa, isso não é a Páscoa não significa passagem? E fazer isso me deu muita paz. As pessoas que estavam, né, querendo me ferir, essa situação não
não me afetou tanto, assim. E eu comecei a perceber também que em alguns lugares eu sou privilegiada, que é a confiança da paciente em mim, o afeto da equipe de enfermagem. Aconteceram várias coisas que para mim eram sinais, assim, quando ao mesmo tempo eu recebo uma mensagem muito desagradável, vem uma técnica que está internada, que está com Covid, e me manda Feliz Páscoa no mesmo momento. Ou então, né, no meu trabalho, eu lido com abortamento, ver um embriãozinho, ver o mistério que é a vida, né, ver a dor que uma mulher está passando. Não é que fique só nas coisas boas, mas é que, no final, prevalece os lugares onde eu me sinto privilegiada. E eu acho que é assim que Deus se manifesta para mim, assim que ele manifesta o desígnio dele para mim. E aí é que nem na música, né? Eu fiquei muito tocada quando ouvi a música dos amigos da Aral, porque é assim que ele faz na vida. Ele vai vencendo as injustiças, vai vencendo as mágoas, ele vai muito delicadamente, né? Eu me dou conta disso, de que essa minha dúvida, né, de que ele... E se ele não se manifestar do jeito que eu quero? E se ele mudar tudo de cabeça para baixo, né? Ele respeita a minha liberdade de permitir que, muito sutilmente, ele se mostre para mim, assim. Vou pedir para o Ronald. Ronald, você pode colocar a questão que você mandou? O Boa Ronald tarde. é um amigo que começou a fazer escola de comunidade agora com a gente, é recém-chegado, tem feito um caminho mais ou menos. Já Mais conhece? ou menos, eu conheço o Ronald há Conheço anos. esse cara aí. Então, Ronald, por favor. Tá. Eu vou ler também, tá? A minha contribuição é com relação ao uso adequado da razão, né? Neste momento, tá dando para escutar aí? Nesse momento em que vivemos, né, para podermos responder à altura, uma consciência nova, né? Como foi falado na última escola, né? Uma maneira nova de ver as coisas. Onde nas palavras do Carron, citando o exemplo da criança, que até o Braco citou agora, né, que se afasta dos pais no parque de diversões, ou dos discípulos, né, na barca com Jesus, discutindo entre eles o esquecimento dos pães, né? Ambos, a meu ver, deixam de usar a razão, porque não sentem uma presença junto deles, né? É como se Cristo não tivesse ali na barca, né? Eles não fizessem memória do que eles tinham visto as duas multiplicações anteriores, né, do pão. A meu ver, deixam de usar a razão porque não sentem uma presença junto deles, né? Não olham para o essencial que é Cristo e passam a olhar para o problema. Então a fé enfraquece, né? Então eu vejo a razão como o olhar da fé, né? Quando a minha razão funciona bem, eu sinto essa presença na minha vida, né? Isso é fato mesmo, né? Aí, como disse o Braco também, numa ocasião, que a fé floresce no limite da razão. Mas só que, diante das circunstâncias difíceis, né? Sobretudo agora, acontece comigo essa perda da razão, né? Muitas vezes eu me perco olhando para os problemas, tipo, agora também estou trabalhando em casa, mas a gente fica assim, putz, será que amanhã tenho trabalho? Não tenho? Como é que vai ser a minha situação, né? E aí eu fico buscando uma segurança em mim mesmo, né? Ou então alguma notícia interessante, alguma coisa que possa dar uma aliviada, né? Mas só que logo vem um mal-estar porque não responde à situação, né? Eu não respondo à situação e nada, na verdade, que possa aparecer, até mesmo se o Covid desaparecer, vai responder ao do meu desejo, né? Aí, o que eu faço, né, diante disso? Aí eu faço aquilo que o Carron sugeriu, né? Da gente fazer as orações do Ângelus durante a manhã, à tarde, à noite, o Veni Sancto Spiritus, né? Ler os textos, né? Sempre que posso, falo com os amigos, né? E é impressionante como realmente essa presença retoma, né? Como essa fé retoma.
mas passa um pouco como se ela distanciasse de novo, né? Vem novamente, muitas vezes basta uma nova dificuldade e a razão enfraquece de novo, né? Na última escola, na última EDC São Paulo, ficou muito forte para mim os depoimentos do Olavo, né, que relatou que estava indo trabalhar feliz mesmo sem receber, né? E causando surpresa nos colegas de trabalho pela sua postura, que ele estava, para ele tinha algo diferente, algo que sustentava ele. E depois o Julián de la Morena, eu acho que o nome dele é esse mesmo, compartilhou que para vivermos este momento teríamos que nascer de novo, né? Que teríamos que quebrar paradigmas, né? Indo ao encontro do texto que a gente estava estudando, da mentalidade nova, né? De uma forma nova de olhar as coisas, né? Uma capacidade de se relacionar de modo diferente com as circunstâncias. Mas, assim, contudo, uma questão que o Carrão colocou num texto, numa saudação que ele fez, foi que a razão ela não pode se dissociar do eu, né? Quando dissocia do eu, aí que é um problema, a gente fica perdido, né? Só que para mim isso acontece com um pouco de frequência. Eu não entendi muito o que é esse dissociar do nosso eu, porque eu acho que a razão não dissocia, a gente só não sabe usá-la bem. Mas também outra questão que pega para mim é que muitas vezes ao mesmo tempo que eu percebo uma presença, daqui a pouco essa presença dá uma desaparecida, né? Isso me incomoda um pouco, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico satisfeito porque eu sei onde eu posso recorrer, né? Eu sei que tem uma verdade aí que eu posso me segurar e que tem dado certo, funcionado. Mas é isso aí. Qual era o problema? Os apóstolos, não? Ronald, os apóstolos. Tipo, imagina os apóstolos, não? Que estavam com Jesus. Aqui está cheio de cachorro, não? Acho que estava um barulho. Estavam com Jesus, não? E olha quantas vezes... Caramba, era muito pior que você. Muitos piores. Cara, se a gente vê Dom Giussani e agora Carrão, quando conta as coisas dos apóstolos, caramba, é mais coisas ruins que coisas boas que esses caras fizeram. E Jesus estava com eles. Só que, qual é a grandeza dos apóstolos? Em vez, a gente, talvez somos um pouco melhores, porque mesmo sem visto ele, é quase um milagre que nós estivéssemos aqui, não? O fato de estar aqui. Mas se a gente se identifica com eles, imagina, não? Ah, caramba, Jesus fala de novo, mas você não lembra que ontem multipliquei, cara, com todos os pães que multipliquei ontem. E do outro dia eu fiz também. Agora vocês estão brigando. O que prevalecia? Imagina, né? O que prevalecia neles? Imagina André e Tiago que estão, não falo os nomes, não? Que estão fazendo esse negócio. Jesus coloca essas perguntas. Não? Agora vou para casa triste porque Jesus me falou isso. Eu vou pensar, caraca, eu caio em continuação, caio sempre. Que merda, e vou embora. Não, é que se a gente fica com a padaria da Martina, que a lasanha do Filippo tem a padaria da Martina, vamos ficar no âmbito alimentar. Se a gente fica com essa simplicidade, aquilo que te salva é que você pode correr sempre, que tem alguém que te acolhe sempre. Essa é a força do vínculo. É que nós não acreditamos num vínculo porque nós achamos que somos nós que construímos o vínculo. Lembra a escola de comunidade do batismo? O batismo, foi ele que fincou essa coisa em mim e não acontece mais nada. Nada pode tirar isso de mim. Nem morte, nem vida, nem coronavírus, nem futuro, nem presente. Ele colocou esse vínculo em mim. Então, toda a merda que eu posso fazer, todas as fraquezas minhas que podem continuar, todas as coisas, um instante depois não podem tirar esse vínculo. Nada. Então, qual é a nossa força? Não é melhorar. É se a gente
faz um trabalho que nos torna conscientes disso. É um trabalho, porque o trabalho da razão é isso. Por isso precisamos de uma presença. Porque essa presença, como o Carrão está fazendo conosco, Jesus fez com os apóstolos. E te coloca a pergunta, não? Mas Ronald, mas pensa isso. Mas, Filippo, pensa isso. Olha o que aconteceu ontem. Olha, mas você não lembra o que aconteceu outro dia? A razão é a capacidade que nos foi dada, que junta todos os fatos e os coloca vivos na minha consciência hoje, como algo vivo. Por isso, só se a razão se move assim, pode florescer a fé. Se a razão não se move assim, todos os pontos onde você conheceu Cristo fica no passado, fica longe, não tem a força de se tornar algo presente. Então não existe fé, porque a fé é a consciência de uma presença do divino hoje, dentro de uma realidade humana, Carrão falando. Então por isso que é fantástico. Jesus sempre reativa a razão para quê? Para que não fiquem as coisas do passado soltas em mim, mas que eu possa primeiro juntar todo o conhecimento de Cristo dentro da minha consciência e nisso eu possa de novo estar atentos a ele que acontece hoje. Tanto de me deixar de novo comovido, em paz e com coragem. Por quê? Porque eu sinto que ele colocou esse vínculo e ele nunca vai soltar. Agora, o trabalho da minha razão é para eu ter a consciência dele, entende? Em vez de a nossa fadiga é que nós colocamos sempre um esforço em nós, naquilo que temos que fazer nós. Nós temos que construir esse vínculo, como se fôssemos ainda no senso religioso, sabe? Construir a ponte. Não, ele fez já tudo, ele está no barco, mas precisamos fazer esse trabalho. Por isso é uma graça enorme que temos um cara com nome e sobrenome hoje que está dando a vida não para fazer milagres, falar grandes coisas, para vibrar o coração, não, para te fazer perguntas simples. Perguntas para eu começar a me tornar consciente das coisas, atento aos fatores da realidade, e juntar, não? E me tornar mais consciente desse vínculo. E aí poder viver a circunstância com realismo. Realismo que é uma situação absurda. É uma coisa que não sabemos o que vai acontecer ainda. Não sabemos como será. É talvez um momento mais incerto da história, porque nunca teve tantas conexões e tanto impacto como hoje na história. Não? Talvez provavelmente teve outras pandemias, mas como essa, ninguém tem experiência para falar como será. Então, tem uma vertigem enorme. Então, com o realismo, temos que nós, se estamos abertos a essa experiência, nós somos como aqueles que mais podem como viver dentro da tempestade, mas sem ser dominados pelo medo e poder segurar o leme, e segurar a vela, e nós olhar um com o outro, nos ajudar, ter espaço para ter uma coragem, para empreender, para ter ideias novas, não só se lamentar da idiotice de um cara, do que fala, do Bolsonaro, do Moro. Temos que ver todas essas coisas, temos que julgar até o fundo. Não podemos passar o tempo só fazendo análises que não servem para nada, porque depois estamos em casa sozinhos, não vão mudar. Em vez, um sim dito assim, te ajuda também no juízo, dentro da política. Do que estamos fazendo? Porque o fato de fazer as lasanhas do papai é um fator político de mudança dentro da cidade de São Paulo, onde todo mundo está paralisado, se lamentando, sem saber o que fazer. Não sei, Ronald. Não sei, Juliano. Se alguém quer contribuir, acho que essa coisa é decisiva, não? É um passo decisivo para nós, para aprofundar.
Eu já passei por momentos difíceis e que senti que Cristo me pegou na mão, assim, né? Mas a gente às vezes esquece, né, um pouco. E aí eu vou retomando isso, acho que é isso que você quer dizer, vai retomando, né? É algo que vão ligando aqueles pontos do passado agora, é como se essa presença está aqui mesmo ainda comigo, né? É como quando, sabe, minha mãe, quando eu entrei nos Memores Domini, que eu estava tudo empolgado, cara, eu não lia nada, nada mesmo, só algumas coisinhas, só para passar as provas da escola. Mas comecei a ler todas as coisas de Giussani, de João André, dos apóstolos, porque me pegou através deles, não? Dos apóstolos, daquela história de João André, que Dom Giussani conta. Eu voltei para casa, minha mãe achava que tinha enlouquecido. Só que depois eu continuava fazendo cagadas em casa ou fora. E minha mãe, tipo, te falando, você viu que toda essa coisa que você está fazendo, olha que você continua o mesmo idiota, faz sempre a mesma coisa, mas é possível. É possível que não muda como você fica em casa? Por que não muda como você me ajuda em casa? Só que era verdade aquilo que falava minha mãe. Só que dentro de mim não podia tirar uma alegria, porque não podia anular essa coisa que tinha acontecido, que estava acontecendo em mim. Entende? Então, toda a nossa fraqueza, todo o nosso esquecimento, todas as nossas caídas, não podem ser mais fortes dessa possibilidade da alegria para ele, sabe? A alegria que tem alguém que te espera sempre. Essa é a certeza que pode crescer em nós numa situação como essa. Então, eu entendo, eu também às vezes fico, caramba, é possível que sempre esquece, por isso parece sempre que temos que recomeçar do zero, ou vamos, em vez de ir para trás, vamos ir para frente, vamos para trás. Mas é como um outro ponto de vista. É um outro ponto de vista que é o ponto de vista de uma criança, né? Ela faz uma cagada, faz uma besteira, chora, e depois de 2 segundos quer voltar dentro daquele olhar. Corre para voltar dentro daquele olhar do pai que não está mais emburrecido. Quer que se reduza ao mínimo possível esse espaço, não? Não está lá 2 horas pensando, caramba, como é que eu posso melhorar a minha forma de pintar os muros da casa? Obrigado. Obrigado. Teresa, você está aí? Em algum lugar? O que você descobriu nesse tempo? Conta para gente. Bom, também vou ler aqui como os colegas fizeram. Nesses tempos difíceis e minhas reflexões, percebo a necessidade de ser útil e contribuir para o bem comum de alguma forma. O sofrimento, a dor, tantas fragilidades expostas não me deixam indiferentes. Eu perdi a história que me ensinou a não ser indiferente à realidade. Eu preciso da realidade para me relacionar com aquele que me é caro. Diante deste fato, me perguntei em como ajudar. Conversamos em casa e fizemos contribuições financeiras para algumas instituições. Também conversei com um amigo que me sugeriu contribuições extras para o fundo comum. Enfim, de alguma forma quero estar à disposição, porque parto de uma necessidade minha diante desta realidade extremamente provocante que estamos vivendo. É isso. Mas o que mudou em você, Teresa? Que você é dura na queda, né? Não, na verdade, assim, para mim, a questão realmente diante de tanto sofrimento, diante de uma coisa que a gente vê, como vocês estavam falando, que é uma coisa inédita na nossa história agora, né?
eu me percebi querendo fazer parte disso e percebendo que eu faço parte de um todo, né? E eu quero ser útil, é uma necessidade minha ser útil nessa história. Então, eu quero participar disso de alguma forma, né? Lógico, a gente reza em casa com as crianças, mas eu percebo que eu queria também me colocar à disposição de uma forma até financeira, né? Então, por isso que eu procurei alguns amigos para ver como é que a gente podia, de forma prática, fazer isso, né? Então, para mim, a questão toda é que necessidade minha, porque isso faz parte do meu eu, e eu percebo que eu faço parte, eu vivo dentro de uma comunhão, né? E dentro da igreja, e eu quero contribuir de alguma forma para o bem comum, né? Isso faz parte de uma necessidade que eu tenho, tá? E responder nessa necessidade é um modo que eu tenho como me relacionar com Cristo nesse momento também, tá? Acho que é isso. Eu não sei, eu acho bem marcante. Quer falar, Braco? Fala, você primeiro. Não, vai. Não, só ia dizer uma coisa muito simples, da gente se dar conta dessa necessidade. Para mim, a questão central é essa: que necessidade a gente tem de fato, né? Esse é um ponto. Depois, ao que a gente pertence, né? Então, você juntou as duas coisas, né? Então, por que a gente, quando você fala de fundo comum, por que eu contribuo ou não para o fundo comum? Que consciência eu tenho de comunidade, o que a gente está fazendo junto, né? Então, que contribuição eu posso dar para essa minha família, que a gente se dá conta aqui, como falou o Ronald muito bem, que é o que me ajuda, que me desperta a estar inteiro diante das coisas. Então, não sei, para mim, ouvindo você falar, mais do que ajudar alguém, é responder uma necessidade que eu tenho, né? Certo, Tereza? É da gente poder responder, a gente interagir com essa realidade que está acontecendo, mas levando em conta tudo que está acontecendo no entorno dela, né? Então, não sei. Braco, fala. Não, que me marcou essa coisa da Teresa, porque também no novo livro do Carron, né, que é uma coisa espetacular, a um certo ponto ele fala de Santa Teresinha do Menino Jesus, não? Por que fala isso? Porque nasce muitas vezes em muitos de nós a pergunta: mas como é que eu posso contribuir agora a esse momento? Às vezes nem consegue visitar um parente que está doente, não? Aconteceu na Itália, espero que não aconteça entre nós aqui, mas parece de uma inutilidade, não? Temos que ficar em casa. Ele falava dessa coisa do... Quando acontece tudo isso que falamos hoje, é como se, por exemplo, quando começou tudo isso, eu tinha estava transtornado completamente, porque tinha o medo da família, da Itália, todos os amigos, daquilo que estava acontecendo lá, mas ao mesmo tempo todo aquilo que podia acontecer aqui. Então, duas coisas, mudanças de trabalho, mudanças, foi um momento duro, onde eu percebi exatamente isso que Carron falava dos dois apóstolos. A minha razão estava completamente parada, mas foi como uma experiência física, através da carta de Carron, de alguém, uma presença que me ajudou a retomar esse trabalho. Então, o trabalho da fé, não? Mas isso não é só quando recomeça esse trabalho, quando a fé volta a ser um acontecimento. Você pode estar num buraco, o buraco da tua casa, o buraco do teu quarto, mas você começa a se perguntar: mas aonde eu estou? Cada um pode se perguntar: mas aonde eu estou? Com a consciência
do mundo estar aqui. O mundo estar aqui no meu quarto. Como se todo mundo estivesse aqui, sabe? Não é que todo mundo está aqui, mas é o coração que se alarga para abraçar todos, com uma... Não é só ficar na quarentena em casa tentando inventar alguma coisa do tempo, ou o trabalho do home office, que é uma bagunça mais... Se trabalha mais que quando você fica no escritório. Sei lá, é uma ordem completamente nova que você tem que dar a tudo. Mas essa ordem é um horizonte onde começa a cidade, as pessoas, os países. Essa é uma ocasião pela qual o coração, a consciência nossa, o coração de cada um pode se alargar de verdade. E foi esse sim, por causa desse sim, por causa dessa consciência. Essa coisa da Teresa é um exemplo disso, que se alarga, de como um pensa o fundo comum. É como Santa Teresinha, que não saiu do Carmelo, do mosteiro, se tornou a padroeira das missões. Por quê? Porque o mundo cabia lá dentro, no coração dela. Então, isso é uma outra coisa que poderia ser uma ocasião para pedir para cada um de nós. Né? Aonde eu estou? Com quem eu estou? O vínculo. E para onde eu vou? Tipo, estamos caminhando ou estamos parados? Estou indo para onde? Que consciência de estar em um caminho temos? É para onde? Não? Estou na turma da política para tentar reverter o governo, essa é a minha preocupação. Para onde eu vou? É como se fosse a identificação da tendência da minha vida. Você se imagine qual é a tendência do seu pensamento durante o dia, não? Pode ser a preocupação política, é a preocupação do trabalho. O que domina? Não significa não ter essas preocupações, mas você vê a tendência, sabe? Tipo, qual é a tendência do teu caminho? Para onde estou caminhando? Que caminho estou fazendo? Olá, vô, mas eu acho que eu vi Camilo. É Camilo? Camilo, conta aquilo que você contou na escola de comunidade lá da Bahia. Esse é um imprevisto muito bom. Boa tarde a todos. Bom, eu passei um tempo, né, morando em outra cidade, no interior de Sergipe. 4 anos, quase 5, morava em Sergipe e trabalhava numa faculdade na Bahia. E acabei saindo de Aracaju, trabalhava dia de sábado, o único dia livre que eu tinha era um domingo. Passei esse tempo todo na faculdade e acabei, né, devido a uma série de fatores, né, participando bem menos das coisas do movimento, às vezes não tinha tempo de ir aos domingos, etc. E aí acabou que no final do ano passado, né, a faculdade foi vendida, etc. Tal, e eu acabei saindo de lá, né, e acabei voltando para Aracaju. Né, próximo a Aracaju, estou morando numa cidade chamada Barra dos Coqueiros, que é uma cidade próxima de Aracaju. Né, e ao chegar, né, com a família, me acomodando ainda, nunca me faltou, na verdade, né, toda a amizade, né, das pessoas do movimento, né, e de alguma forma, né, a presença de Deus, né, sempre foi uma tônica, né, nesse movimento que é a nossa vida, né, às vezes, como o Ronaldo falou aí, né, às vezes não aparece tão fortemente, né, mas a memória, né, da sua presença ilumina a nossa vida, sobretudo, eu acho que naqueles momentos, tanto nos momentos mais felizes, né, como eu acho que nos momentos também mais tristes. Eu acho que quando a gente sai assim
da vida, do tempo médio da vida, né? Acho que essa presença se torna mais evidente, né, para nós. E participei tenho vivido também, como todos vocês, né, esses tempos difíceis, né, onde o contato com as outras pessoas, né, o contato pessoal está minguando, né, minguou-se, e eu pensei, né, quer dizer, agora estou aqui, não estou trabalhando, moro numa região um pouco próximo de Aracaju, mas na zona rural, né? E agora eu vou ficar aqui só com as crianças e com a Ana Paula, né? Que eu tenho 3 filhos, e pronto, né? Mas aí Otonei, muito insistentemente, né? Amigo nosso, né, padrinho do meu filho mais velho, né? Sempre ligava, nós sempre conversávamos, durante todos esses anos nós sempre conversávamos, né? E ele insistiu bastante que eu participasse da escola de comunidade, né? Da escola de comunidade que eles estavam fazendo via Zoom, né? E eu resolvi participar, né? E o texto de discussão era esse mesmo texto que vocês estão discutindo aí, né? Que e falava sobre a questão do batismo, né? E sobre a nossa necessidade, né? Porque, como o Braco falou aí, né? Pelo batismo nós somos, de certa forma, destinados, nós somos vocacionados, somos escolhidos, né? Mas temos que ganhar essa consciência, né? Presente, né? Da nossa eleição, né? E essa consciência, né? Presente da nossa eleição, né? É um acontecimento presente, né, que nos faz justamente, e para mim esse acontecimento presente, né, de certa forma foi uma insistência de um amigo, né, que vinha, né, insistindo o tempo todo, dizendo, não, vamos participar, etc. E chega uma hora, né, como Jesus, naquela conversa com o João e André, né, você não confia muito, mas assim, você diz, bom, né, esse cara está insistindo tanto, é bom ver o que é que está acontecendo e tal. Né? E eu fui nesse sentido, né? E para mim assim tem sido novamente, né, a possibilidade, né, num momento tão complicado, né, tão difícil para todos nós, né, de perceber a maravilha desse encontro, né, de retomar, né, um trabalho mais seriamente, né, totalmente imprevisto, porque não havia planejado isso, né, não havia planejado que essas coisas acontecessem, mas o problema que eu acho que é fundamental, né, na existência cristã, né, na nossa vida como um todo, né, na família, etc., tal, é que não é somente afirmar que Deus existe, etc., tal, mas é justamente perceber, né, que Deus se faz presente por uma realidade humana, né? Essa é a grandeza e, ao mesmo tempo, a dificuldade, né? Como na fala lá do marido de Débora, eu não sei o nome dele, mas eu acho que é o marido de Débora, né? Da filha, né? Reconhecer nesse sinal, né, a presença, né, como no meu caso, né, um amigo que insistentemente vinha conversando comigo, etc., e vinha, né, falando, etc. Eu acho que isso é fundamental, né? Porque quando a gente retoma essa consciência, a gente pode viver a realidade de uma positiva, né? Como também uma oportunidade, né? Eu, como a maior parte das pessoas, né, estou em casa, e quais são os trabalhos que eu tenho em casa, né? Cuidar das crianças, lavar os pratos, varrer a casa, conversar com minha esposa, etc. E eu fico pensando às vezes, né, mas será que eu fui feito para isso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, mas é uma oportunidade também, né, de, às vezes, eu passei 4 anos, passava 4 dias em casa e 3 dias fora de casa. Tinha uma empregada, tinha toda uma estrutura, né, que me dava condições de não me envolver muito com as coisas de casa, né? E agora eu tenho, né, de certa forma, sou impelido pela realidade, né, a
entrar nesse ambiente doméstico, né, a participar das coisas, a estar junto com a família, não saio, né, estou junto com a mulher, com os filhos, conversando, etc. Tal, né? E eu poderia viver esse momento como uma coisa absolutamente ruim, né? Intragável. Mas eu tenho vivido isso de maneira até imprevista, com uma serenidade, né? Não com alegria, né? Pela situação toda, né? Mas assim, com a serenidade, com a paz, né? Entendendo, tentando compreender o que é que Deus quer de mim dentro desse cenário. Né? Mais do que me lamentando porque eu estou aqui, né? Porque eu saí do trabalho, ou porque eu estou fazendo tarefas em casa que talvez eu não esteja muito satisfeito em fazer. Né? E, ao mesmo tempo, também agradecendo, porque eu entendo que tem várias pessoas que têm passado mais necessidade do que eu, né? Que têm vivido momentos muito mais difíceis. Né? Então, eu acho que toda a questão que se coloca, né, para finalizar a minha fala, é justamente, né, esse problema da encarnação, né? Ou seja, não é só afirmar Deus está lá em cima, etc. Mas como eu vivo essa relação com Deus aqui e agora, dentro da realidade, né? Onde é que Deus se faz presente, né, dentro da realidade, né? Onde ele se encarna, né? E como eu posso me relacionar com isso, né? É isso que eu tenho tentado voltar a trabalhar, né? E tenho sentido no meu coração, na minha vida, né, os sinais, né, dessa presença, dessa paz, né, que não sei lá, uma paz carnavalesca, ou uma alegria carnavalesca, mas assim, é uma paz marcada, né, pelo drama da vida. Né? É isso que eu tenho vivido, de certa forma. Obrigado. Posso ler uma coisa, Olavo, que tem a ver com isso que falou Camilo? Está dentro do Despertar do Humano, de Carron. Depois vocês podem ir lá e ler. A um certo ponto, Carron fala assim. Ele cita esse episódio dos apóstolos no barco, não? Como é feito Jesus revelara-se a eles com os muitos sinais que tinham visto, de uma resposta excepcional, finalmente correspondente ao coração e ao desejo deles e dos demais. Em muitas ocasiões, até dramáticas, mas eles ainda não tinham reconhecido quem ele era, com aquele reconhecimento que se chama fé, e que floresce no limite extremo da dinâmica racional como uma flor de graça, a que o homem adere com sua liberdade. Esse aqui é o trecho que está na carta também, né? Ele retoma aqui no texto. A fé cristã não é o reconhecimento do divino, mas do divino presente no humano, em Jesus de Nazaré, em Cristo. E hoje, no sinal de Cristo, que é a companhia dos que creem nele. E cita Dom Giussani, o acontecimento de Cristo permanece na história mediante a companhia formada pelos que creem. Jesus Cristo, esse homem de 2000 anos atrás, se encerra, se torna presente, como aconteceu com Camilo, semana passada, sob a tenda, sob o aspecto de uma humanidade diferente, do Tonei, com um fenômeno de humanidade diferente, com Filippo, com Ronald, a pessoa depara e surpreende-se com um pressentimento novo de vida, algo que aumenta a sua possibilidade de certeza, de positividade, de esperança e de utilidade na vida. Fantástico. Obrigado, Bracon. Quero, como a gente vê, tem acontecido muita coisa bonita no nosso entorno. Acho que a gente também não pode perder a oportunidade. Começou um processo novo com a CDO. Vou pedir para o Fabiano, sinteticamente, colocar para a gente o que está acontecendo. Você pode, Fabiano?
Posso? Fala mais alto. Sim, vou falar. Você quer que eu leia? Eu preparei, né? Vou. Desculpa. Então, vou ler rapidinho. Tudo começou com a provocação do Olavo, mais ou menos 30 dias. E aí ele perguntava assim, diante dessa crise, diante da pandemia, o que a experiência da CDO tem para nos dizer? Impactado por essa pergunta que eu não havia me feito, e sem achar uma resposta imediata, fiquei um pouco irritado, mas decidi aprofundar a questão individualmente. Não achei resposta e aquilo começou a me paralisar. Passaram alguns dias e recebi uma provocação muito semelhante do Gleison. Então, comecei a entender que, ao invés de partir de uma resposta pré-definida, dada por mim, talvez o melhor caminho fosse colocar essa provocação no grupo de amigos que vivem comigo a experiência CDO. E aqui tive um primeiro ponto de aprendizagem: ser responsável de algo não é necessariamente ter a resposta, mas se deixar conduzir, responder em primeira pessoa aquela realidade. Então, fizemos uma reunião, chamamos vários amigos, colocamos a provocação e nos deixamos impactar por ela. Superamos a tentação da resposta e aprofundamos a necessidade de cada um. Como cada um que estava ali estava vivendo e sendo impactado pela crise. Dificuldades, necessidades, o que estávamos fazendo diferentes, as nossas empresas, os nossos trabalhos. E as exigências foram surgindo, várias delas, gestão de caixa, como liderar com os colaboradores, várias, coisas bem concretas. Daí nasceu um conjunto de iniciativas que tentam endereçar as questões levantadas. Eu precisei encarar uma segunda tentação, a de planejar e formatar iniciativas grandiosas, que envolvessem muitas pessoas e pudessem falar para todos sobre a experiência da CDO. É sempre essa questão. A gente acha que faz parte da experiência, mas se pega rapidamente planejando e tentando criar estratégias. Mais uma vez, fui ajudado pelos amigos, fomos ajudados pela aquela companhia, por aquele grupo de amigos, decidimos fazer algo muito simples e também pudesse alcançar a todos num segundo momento. Então, surgiram 3 iniciativas, compartilho com vocês. A primeira iniciativa que a gente está desenvolvendo é a formação de um banco de especialistas, profissionais amigos entre nós, que estão disponíveis no seu tempo livre, para ajudar empresas e profissionais a enfrentar esse tempo com mais precisão e humanidade. Então, já estamos montando esse banco de especialistas, a gente vai começar a divulgar nos canais da CDO. Essa é uma iniciativa interessante, porque a gente está montando o banco e está disponibilizando, mas obedece muito à liberdade de quem quer dar o tempo livre e quem quer pedir ajuda. Então, não é uma imposição, é uma proposta. A segunda iniciativa, preparamos um comunicado que a gente já circulou nos canais da CDO, em alguns e-mails, em grupos de WhatsApp, onde deixamos claro como podemos nos ajudar a viver esse tempo de pandemia. Não é um panfleto, não é um statement que traz a resposta, mas que indica que temos um lugar de onde partir. Um lugar que nos acolhe, um lugar que, mesmo diante das distrações e definições, aponta a essência da nossa vida. A terceira iniciativa, preparamos alguns encontros para endereçar aqueles temas concretos que apareceram, que a gente discutiu. Então, já fizemos um momento sobre discussão trabalhista, um momento sobre gestão de negócio, dia 5 agora vai ter sobre mídias sociais alavancando o negócio, gestão de caixa e crédito. Então, fiquem atentos ao site da CDO, ao Instagram, ao Facebook, porque a gente está comunicando por ali. A partir dessa experiência, reaprendi e pude viver novamente a companhia do movimento como local de chamado, de atenção, que ajuda na formulação do juízo. Dar-se conta. Uma companhia operativa real que julga com amor, que me acolhe e que incide. Nem sempre tem as respostas para os problemas objetivos, mas sempre me orienta no sentido, me faz companhia no caminho. Só para terminar, como um fruto
muito inicial, é interessante ver esse caminho se expandiu para além de um grupinho de São Paulo. Então, tem gente de Londrina, o Jaime participando, gente do Rio, o Luciano, Marcelo Moni, Feliz, pessoas de São Paulo que têm negócios e que são profissionais, mas que não estavam perto ali da CDO necessariamente, Fernanda, João Marcos, Kim, né? Somos diferentes cidades, diferentes realidades, com necessidades objetivas diferentes, mas vivendo só cor. Não sei o que vai dar esse caminho, não sei quais são os frutos, não sei se a gente vai conseguir manter uma energia no tempo, né? Sempre vemos esse disco de up and down, mas tenho certeza que essa pequena experiência tem o poder de mudar o mundo. Aliás, mudar o meu mundo, que às vezes para em várias análises, né? O que é melhor para a saúde, para a economia, o Bolsonaro, o Moro, sei lá. Mas essa companhia é um lugar que me acolhe como eu sou, traz o significado da minha vida, me impulsiona para ir além das minhas análises. Quero compartilhar isso com vocês, porque aqui para mim, só terminando, tem 2 pontos. Primeiro, o milagre e a graça de ter um lugar que me acolhe, que me provoca, que me corrige e que me faz companhia. Depois, o milagre do meu coração estar aberto para poder aderir a esse local. Então, me ensinou um pouco, ou foi uma experiência concreta desse ponto, desse capítulo 2 que a gente está trabalhando. Obrigado, Fabiano. Tereza, você está convidada, viu? A participar também. Eu queria só agradecer vocês e de lembrar da revista Passos de mandar essas coisas que estamos descobrindo, essas coisas que vocês testemunharam e muitos outros que talvez não conseguiram, para que se possa conhecer, ajudar também os outros, né? Obrigado. Obrigado, amigos.